Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Quando ocorre isso, lá em Êxodo capítulo 2, gente amada, Pai do Senhor Jesus, antes de mais nada, quando ocorre isso, lá em Êxodo capítulo 2, seus pais aparecem lá como um filho da casa de Levi, casou-se com uma filha da casa de Levi. O nome destes não aparece ali. É o capítulo dos escravos. Êxodo, capítulo de número 2. Êxodo 2 é o capítulo dos escravos. Êxodo 3 é o capítulo do libertador. Quando aparece essa narrativa cujo qual o escritor está referindo-se, pela fé Moisés já nascido, então Moisés é crente, seus pais são crentes, ele nasceu, faz-se necessário. O texto vai dizer, tendo crescido, mas ele nasceu pequeno, ele não nasceu como Adão. O grande Moisés nasceu pequeno. O libertador Moisés nasceu escravo. E a gente tem a péssima ideia de querer nascer grande. Alguém já disse que quem nasce grande é monstro. Pela fé, tendo já nascido Moisés, foi escondido por 3 meses pelos seus pais. Êxodo 2, o nome de seus pais não aparece. Você vai descobrir em Êxodo 6:40. Arão e Joquebede. O nome desses não aparece em Êxodo 2, mas a citação honrosa aparece aqui, na galeria dos heróis da fé. Nós iniciamos falando de Moisés, mas Deus o Senhor, que é um Deus geracional e que sempre leva-nos a pensar, se eu cheguei até aqui, eu comi alguma coisa para aqui chegar, Elias. Se eu cheguei até aqui, por alguém eu fui projetado para aqui estar. Então não esqueça. Tem até um hino que diz isso, né, comentando sobre João 5, que é para não esquecer, e é verdade. Os nomes de seus pais não aparecem em Êxodo 2, mas aparecem na galeria dos heróis da fé. Eles esconderam por 3 meses. Não puderam escondê-lo por muito tempo. Porque este Moisés, que tem um problema na fala, na oratória, na retórica, ele conhece, ele sabe o que fala, ele é poderoso em palavras, segundo o sermão de Estevão, acho que Atos 7:22, obras e palavras. Só que uma coisa é o que você sabe, outra coisa é a maneira que você transmite. Na teologia, hermenêutica e homilética, o conteúdo e o modo pelo qual você o expõe. Mas a questão é, esse Moisés é escondido por 3 meses. Apenas isso. Seus pais têm a dura tarefa de escondê-lo e desenvolver essa habilidade. E a fizeram com muita galhardia e honradez. Fizeram por excelência. A questão é, esse moço foi escolhido, este menino que vai tornar-se moço e homem, para falar em nome de Deus. E ninguém silencia um homem de Deus, escolhido por Deus, para falar em seu nome por muito tempo. Se alguém está tentando silenciar-te, calma, Moisés, não vai ser por muito tempo. A casa dos escravos era pequena demais para esse libertador. O junco, ou a cesta de, era pequeno demais. O palácio de Faraó tornou-se pequeno demais. O deserto de Midian e o rebanho de seu sogro Jetro tornou-se pequeno demais. O poderoso Moisés. Porém, Moisés ensina-nos algo extraordinário.
Moisés sempre fez crescer o lugar que lhe fez crescer. Aquilo que plantado foi por sua mãe, não foi arrancado por Faraó. Excelência deste. Mas o Moisés cultivou aqui dentro, porque Êxodo 2:11 diz que ao crescer, vendo um de seus irmãos sendo ferido, ele não esqueceu das suas origens. Porque ninguém cresce tanto e a tal ponto de esquecer de que um dia foi pequeno. Tudo que estava em seu redor apequenou-se diante da sua grandeza, mas ele não cresceu o suficientemente bastante para esquecer-se de que um dia foi pequeno. E do grande eu sou, do grande Deus, que pega o pequeno e faz grande, para a glória dele, que ainda é maior. Porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Obedeceram a ordem e o projeto do rei dos reis. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou. Existem recusas da vida que a gente só conseguirá fazer. Existem algumas exigências da vida. Existem algumas renúncias que só o tempo e a grandeza de caráter e de espírito me permitirá que eu galgue tal posição, tal maturidade, a ponto de recusar. Quando ainda Moisés é pequeno, ele vai encantando-se e ficando encantado com tudo que o Egito, a maior potência do mundo da época, tem a lhe oferecer. Mas sendo já grande, ele entende que essas coisas são triviais, temporais e passageiras. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes. Toda recusa exige uma escolha. Ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo, só a maturidade te faz entender isso. Ter o gozo do pecado, tendo por maiores, olha bem, gente, por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Então ele viveu profeticamente, ele viveu para além do seu tempo, do que os tesouros do Egito. Tudo isso porque ele tinha em vista a recompensa. Antes de Moisés, o Moisés de Deus, ser usado por Deus para libertar o povo de Deus, que estava sendo usado como se fosse de Faraó. Antes de Moisés tirar o povo do Egito, Moisés precisou ser tirado do Egito. Porque antes de eu tornar-me um libertador, eu preciso ser liberto. Tem muita gente tentando libertar os outros, ainda estando aprisionado. Antes de tirar o povo do Egito, eu preciso sair de lá. Lembra disso? Antes de tirar alguém de qualquer situação, eu preciso não estar mais lá. Somente um liberto pode tornar-se um libertador. Que Deus em Cristo Jesus nos dê condições para isso. Naquilo que não sou ministrado, não tenho autoridade para ministrar. É lâmpada para meus pés, é luz para o meu caminho, é a tua palavra. Se não tem lâmpada nos meus pés, como é que eu quero clarear o caminho do outro, se os meus pés ainda trilham em trevas? Então, em nome de Jesus, é uma ideia rápida. Esse texto eu já li inúmeras vezes, eu já o preguei de formas distintas, inclusive uma das mensagens que marcou a minha vida, que foi as 5 grandes escolhas do universo. Eu fundamento a minha fala nesse texto, porque a gente fala de Moisés e atribui a ele o ato de heroísmo, por tudo aquilo que Deus fizera por intermédio dele. Só que o texto diz, o Espírito Santo, ao inspirar o escritor, chama-nos a atenção para o fato de, se ele não recusasse, se ele não escolhesse, e ele fez essa recusa, e ele tomou essa decisão, essa escolha, porque tinha em vista uma recompensa ainda maior e melhor, ele não seria nada do que foi. Então, em nome de Jesus, tem muita coisa grande na sua vida para ser desencadeado.
Existem pessoas que estão sendo aprisionadas e precisam ser libertas. E Deus, o Senhor, quer usar-te como instrumento para tanto. Só que Deus não pode usar um libertador se o libertador ainda não for liberto. É por isso que algumas coisas ainda estão presas, seguras. É por isso que algumas coisas ainda não foram liberadas, desencadeadas na sua vida. Você é alguém que recebeu muitas promessas de Deus. Você é alguém que reconhecidamente é talentoso por demais. Deus, o Senhor, esmerou a sua vida e trabalhou, investiu nesta para que ela fosse útil para a glória de seu nome. E com tanto talento, a coisa não vai. E com tanto saber, a coisa não flui. Por que não posso libertar a tantos? Se tenho a senha, se tenho a chave. E quem me deu foi o próprio autor da mesma. Consigo fazê-lo? Não. E por quê? Porque o Egito ainda está me prendendo. Mas quando eu escolher, quando eu recusar, tendo em vista algo além, quando eu for liberto, eu poderei tornar-me um libertador. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus a nos libertar, nos desvencilhar de algumas coisas, porque outros também precisam ser libertos dessa. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude e nos dê tal compreensão para a glória de seu nome. Essa é a nossa meditação no dia de hoje. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.